Quem ousou desafiar um faraó poderoso, libertando um povo da escravidão? Quem recebeu os 10 mandamentos diretamente das mãos de Deus? Moisés, o libertador. Moisés, o homem que, movido pela fé inabalável, transformou uma nação e moldou a história da humanidade. Sua jornada, repleta de milagres, desafios e lições profundas, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Em um mundo marcado por desafios e incertezas, a história de Moisés nos oferece respostas surpreendentes e nos convida a refletir sobre o poder da fé e a importância de seguir nossa vocação. Neste estudo, vamos explorar 10 revelações surpreendentes sobre a vida de Moisés que todo seguidor da fé cristã deve conhecer. Moisés, o legislador. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, o povo de Israel, impaciente com sua ausência prolongada, decidiu construir um ídolo para adorar. Essa escolha ilustrou a tendência humana de se desviar do caminho de Deus. É notável que, enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos, o povo já estava violando o primeiro mandamento, que proíbe a adoração de outros deuses. Tomados pela ansiedade, os israelitas se voltaram para Arão, irmão de Moisés, e o pressionaram a criar um novo Deus para eles. Arão, cedendo à pressão, usou os brincos de ouro do povo para moldar um bezerro dourado, violando diretamente as instruções divinas. A partir desse momento, o povo mergulhou em um culto idólatra, entregando-se a práticas que iam contra a vontade de Deus. Moisés, o intercessor. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, encontrou Josué no caminho e juntos, testemunharam o povo celebrando com festas imorais em torno do bezerro de ouro. Indignado com o que viu, Moisés quebrou as tábuas da lei em um ato simbólico de repúdio ao pecado do povo. Ele, então, se voltou para Deus e intercedeu em favor dos israelitas, reconhecendo o grave pecado que haviam cometido ao criar e adorar ídolos de ouro. Moisés clamou pela misericórdia de Deus, pedindo que o pecado do povo fosse perdoado. Ele até ofereceu sua própria vida como sacrifício, pedindo para ser apagado do livro de Deus se isso pudesse salvar os israelitas. Deus, no entanto, recusou a oferta de Moisés, mas sua súplica foi ouvida em parte. O Senhor prometeu perdoar a nação, mas também deixou claro que os indivíduos que pecaram seriam julgados no devido tempo. Moisés, o tipo de Cristo. Adiante, falamos de outro misterio bíblico. O enigma de Newton. Nos textos bíblicos, encontramos uma referência a uma serpente de bronze erguida por Moisés a mando de Deus, em resposta a uma praga de serpentes que estava dizimando o povo de Israel. A ordem divina era clara: qualquer pessoa que olhasse para a serpente de bronze seria curada das mordidas letais das serpentes. Com o passar do tempo, no entanto, essa serpente se tornou objeto de adoração idólatra, um culto que durou até os tempos do rei Ezequias, que finalmente destruiu a imagem para purificar a adoração do povo. Essas histórias, além de fascinantes, trazem lições valiosas sobre a fidelidade, a liderança e o desafio constante de manter o povo de Deus no caminho correto, revelando a complexidade das interações entre divindade e humanidade. O enigma de Newton. De acordo com o relato em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, o rei Ezequias tomou medidas drásticas para erradicar a adoração pagã em seu reino. Ele destruiu os altars dedicados a outros deuses, derrubou ídolos e corta os postes sagrados. Além disso, quebrou a serpente de bronze feita por Moisés, que havia se tornado um objeto de culto, conhecido como Newton. Embora esse artefato tenha sido um instrumento de cura milagrosa no passado, ele havia se transformado em um ídolo, o que violava os mandamentos divinos. É compreensível que um objeto usado para milagres possa se tornar um ídolo, mas a verdade é que a adoração deveria estar sempre voltada somente a Deus. A serpente de bronze foi um meio pelo qual Deus trouxe libertação, conforme registrado em Números 21, mas não há indícios de que Deus desejasse que ela tivesse qualquer outro uso após aquele evento. A desobediência de Moisés. Uma lição essencial que podemos aprender com a história de Newton é que mesmo as coisas boas e as pessoas de boas intenções podem se tornar ídolos se não forem colocadas no devido contexto. Nossa adoração e gratidão devem ser dirigidas exclusivamente a Deus, não a objetos ou a qualquer outra coisa, independentemente de sua história ou significado.
Outra história fascinante é a de Moisés, que enfrentou um momento crítico com Deus. Após o chamado na sarça ardente, onde Deus lhe confiou a missão de libertar os israelitas da escravidão egípcia e guiá-los até a terra prometida, Moisés se tornou um líder fundamental e mediador dos antigos pactos. No entanto, antes de cumprir sua missão, Moisés precisou aprender uma lição importante sobre obediência: a falha na circuncisão. Após anos de exílio em Midian, Moisés voltou ao Egito com sua esposa e filhos, mas enfrentou uma situação crítica. Ele havia falhado em cumprir o rito da circuncisão com seu próprio filho, possivelmente devido à resistência de sua esposa, Zípora. Esse ato de desobediência quase lhe custou a vida. Em Êxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26, lemos que Deus encontrou Moisés durante a viagem e estava prestes a matá-lo. Zípora rapidamente tomou medidas para corrigir a situação, realizando a circuncisão e, assim, apaziguando a ira divina. Esse incidente demonstra que, mesmo aqueles chamados para grandes tarefas, como Moisés, devem viver de acordo com os mandamentos de Deus. A obediência a essas leis não é opcional, especialmente para alguém que representa Deus e seu povo. A consequência em Meribá. Moisés, uma das figuras mais icônicas da história bíblica, é lembrado por liderar os israelitas para fora do Egito, receber os 10 mandamentos no Monte Sinai e por muitos outros feitos. Mas uma pergunta permanece: por que Deus, que permitiu a Moisés realizar tantas façanhas, o impediu de entrar na terra prometida após um único erro em Meribá? Tudo começou quando os israelitas, atravessando o deserto, começaram a reclamar da falta de água, pondo Moisés e Deus à prova. Moisés, então, clamou ao Senhor, pedindo orientação sobre o que fazer diante da insatisfação do povo, que estava a ponto de apedrejá-lo. Deus respondeu instruindo Moisés a passar à frente do povo, levando consigo alguns dos anciãos e a vara com a qual havia ferido o Nilo. Ele deveria golpear uma rocha em Horebe, de onde jorraria água suficiente para saciar a sede de todos. A falha na rocha. Esse evento, registrado no Êxodo, capítulo 17, foi um momento crucial em que Deus mostrou sua fidelidade ao prover para o seu povo em meio ao deserto. Moisés, ao seguir as ordens divinas, permitiu que a água fluísse da rocha, provendo para os israelitas e demonstrando mais uma vez a intervenção divina em momentos críticos. Contudo, a história se repete em Números 20, mas com um desfecho bem diferente. Após muitos anos vagando pelo deserto, os israelitas se encontravam novamente em uma situação de escassez de água, agora no deserto de Zin, perto de Cádiz. Mais uma vez, o povo se queixou amargamente a Moisés e Arão, lamentando por terem sido tirados do Egito para morrerem em um lugar sem provisões. Moisés, então, se dirigiu ao Senhor, e Deus ordenou que ele falasse à rocha diante da congregação para que dela saísse água. A quebra do simbolismo. Mas, desta vez, Moisés, frustrado com as constantes reclamações do povo, não seguiu as instruções de Deus. Em vez de falar à rocha, como havia sido ordenado, ele a golpeou com sua vara 2 vezes, como havia feito anteriormente. A água saiu, e o povo e seu gado puderam beber, mas o Senhor não ficou satisfeito com a desobediência de Moisés. Ele havia falhado em honrar a santidade de Deus diante do povo, por isso, foi punido. Deus declarou que Moisés e Arão não levariam o povo à terra prometida. O incidente em Meribá é uma lição profunda sobre obediência e a seriedade das ordens divinas. Embora Moisés tenha sido um servo fiel por muitos anos, seu único ato de desobediência teve consequências severas, lembrando-nos que Deus valoriza a obediência fiel em todas as áreas da vida. Moisés, o tipo de Cristo. A serpente de bronze como tipologia de Cristo. A serpente de bronze erguida por Moisés no deserto é um símbolo profundo e fascinante da salvação. Em Números 21, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em um poste. Aqueles que olhassem para a serpente seriam curados das mordidas mortais das serpentes. Esse ato foi um prenúncio do papel de Cristo como Salvador. Assim como a serpente de bronze trouxe cura e libertação para os israelitas, Jesus, elevado na cruz, traz a cura espiritual e a salvação para toda a humanidade. Em João 3, 14 e 15, Jesus se refere a esse evento, dizendo:
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Esta analogia ilustra que a salvação oferecida por Cristo é tão essencial e poderosa quanto a cura oferecida pela serpente de bronze. Moisés como mediador. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo de Israel, representando a nação diante de Deus e transmitindo suas instruções. Ele subiu ao Monte Sinai para receber as leis e mediou em favor do povo quando Deus estava irado com suas transgressões. De maneira semelhante, Jesus é o mediador supremo entre Deus e a humanidade. Em 1 Timóteo 2:5, é escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Moisés intercedia pelo povo de Deus, mas a intercessão de Cristo é perfeita e eterna, oferecendo a reconciliação completa com Deus. A comparação entre Moisés e Jesus destaca como Cristo cumpre e supera o papel de mediador, trazendo uma nova aliança e uma redenção duradoura. A transfiguração. Na transfiguração de Jesus, descrita em Mateus 17, 1-3, Moisés aparece ao lado de Elias, conversando com Jesus. Esse evento, ocorrido no alto de um monte, é de grande significado espiritual. A presença de Moisés na transfiguração simboliza a conexão entre a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, com a nova aliança trazida por Jesus. A transfiguração revela a glória divina de Cristo e confirma sua autoridade como o cumprimento das promessas e leis antigas. Moisés, ali, como testemunha, aponta para a continuidade e a culminância do plano de salvação que Deus havia estabelecido, ligando o Antigo e o Novo Testamento em um único propósito redentor. O enigma de Neustan. Idolatria. A idolatria, o ato de adorar imagens ou deuses falsos, é uma violação grave dos mandamentos de Deus. No caso da serpente de bronze, algo inicialmente criado para um propósito sagrado tornou-se um ídolo quando o povo passou a adorá-la. Em 2 Reis 18:4, o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze, conhecida como Neustan, para restaurar a verdadeira adoração a Deus. A idolatria desvia o foco da adoração de Deus para objetos ou figuras, violando o primeiro e o segundo mandamento. A história de Neustan ilustra como até mesmo objetos sagrados podem se tornar ídolos se não forem usados conforme a vontade de Deus, e enfatiza a necessidade de manter nossa adoração pura e direcionada exclusivamente ao Senhor. A necessidade de purificação. O ato de Ezequias destruir a serpente de bronze é um exemplo claro da necessidade de purificação espiritual. Apesar de seu uso legítimo no passado, a serpente se tornará um símbolo de adoração inadequada. A destruição da serpente de bronze serviu para restaurar a adoração a Deus e eliminar práticas corruptas. Esse evento reforça a ideia de que a pureza espiritual é crucial para manter uma relação correta com Deus. A purificação não se refere apenas à remoção de ídolos físicos, mas também à limpeza do coração e das intenções, assegurando que nossa adoração e nossa prática espiritual estejam sempre alinhadas com os princípios divinos. A desobediência de Moisés. As consequências da desobediência. A desobediência de Moisés em Meribá teve consequências significativas para ele e para o povo de Israel. Em Números 20, Moisés foi instruído por Deus a falar à rocha para que ela jorrasse água. No entanto, frustrado com o povo, ele feriu a rocha 2 vezes. Embora a água tenha saído, a desobediência de Moisés não passou sem consequências. Deus declarou que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida. Essa punição ilustra que até mesmo líderes espirituais não estão isentos das consequências da desobediência. A história reforça a seriedade de seguir as instruções divinas e a necessidade de manter a integridade e a santidade em todos os aspectos da liderança e da vida espiritual. Lições para a vida. A história de Moisés oferece lições profundas sobre a obediência e a humildade. Primeiro, destaca a importância de seguir fielmente as instruções de Deus. Mesmo um pequeno desvio pode ter repercussões graves. Além disso, a experiência de Moisés nos lembra que a liderança exige não apenas habilidades e coragem, mas também uma contínua submissão a Deus. A humildade é essencial, pois, mesmo em posição de autoridade, devemos reconhecer nossa dependência de Deus e obedecer às suas ordens.
A vida de Moisés é um exemplo de como o compromisso com a obediência e a integridade pode moldar nosso caráter e influenciar nossa jornada espiritual, servindo como um guia para viver uma vida que agrada a Deus.